Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Samuel Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dominando o Revit. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como elaborar modelagem avançada utilizando os estudos de massa aqui dentro do Revit. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 3, Fogo. Capítulo 3, Estudos de Massa. Bom, na última aula eu mostrei para vocês como criar estudos de massa aqui dentro do Revit. E eu recebi alguns comentários perguntando por que isso vai ser útil na vida profissional, de qualquer arquiteto ou engenheiro. Bom, o estudo de massa ele vai proporcionar uma melhor habilidade de construção aqui dentro do Revit. Algumas informações que você precisa saber é que alguns tipos de projetos você só vai conseguir através de uma modelagem avançada de massa, ou seja, utilizando os mesmos conceitos que eu demonstrei na aula passada. Eu fiz essa igreja da Pampulha como referência. E assim, nós vamos ver como criar esse tipo de modelagem aqui dentro do Revit, para que você também consiga expandir a forma de pensar aqui dentro do Revit e desta forma você vai conseguir trabalhar melhor as informações que você está colocando dentro do projeto. Algumas pessoas já me falaram que determinados projetos não é possível ser construído aqui dentro do Revit, mas é porque talvez essa pessoa não conheça todas as ferramentas necessárias para realizar aquele tipo de projeto. Então, uma das ferramentas que é fundamental para realizar esse projeto é a modelagem de massa. Eu explico por quê. Aqui dentro do Revit, esse projeto, ele tem uma forma diferenciada das demais construções, porque nós temos esse tipo de inclinação aqui, E também a forma do projeto, ele é um projeto que tem curvas, e essas curvas você pode construir utilizando as ferramentas de telhado, por extrusão, porém você não vai conseguir fazer essa inclinação aqui através da ferramenta. Bom, eu vou abrir o nosso arquivo aqui, que nós já estávamos trabalhando com ele. Na última aula nós vimos como fazer esse tipo de terreno, Quem está acompanhando aqui no canal, nós chegamos então a representar aqui um modelo. Eu vou deletar esse modelo que está aqui representado, vou deletar esta massa que a gente fez na última aula. Vou entrar aqui em planta de piso e nós vamos então criar aqui ao lado, uma nova referência para que a gente consiga criar aquele tipo de projeto, o projeto da Igreja da Pampulha. Então, olha só, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui é a criação de plano de referência. Então, entrando na elevação, vai ser mais fácil começar por aqui, porque o primeiro passo é corrigir aqui os níveis, que vamos estar utilizando. Vou deletar todos os níveis aqui para cima, deixando apenas esses três, que vai ser o que a gente vai precisar, para estar elaborando também os nossos projetos aqui dentro. Lembrando que vai ser um projeto piloto, para que a gente consiga desenvolver melhor os nossos projetos aqui dentro do Revit, criando aqui um pequeno template piloto, e assim a gente vai evoluindo a ferramenta ao longo do processo. Lembrando que BIM é justamente isso, evolução ao longo do processo de trabalho. Você não vai ter uma ferramenta chegando no final do curso que vai estar completa, Então, aqui a gente vai fazer algumas análises prévias para que o arquivo, no final, tenha condições de realizar cada vez mais projetos com mais qualidade. E assim, dentro do esperado, Então, a gente vai modificando esse template para que no final nós tenhamos uma ferramenta mais evoluída. Bom, aqui na vista de elevação, nós vamos fazer os primeiros planos, referente àquela edificação, que é a Igreja da Pampulha. Então, aqui na aba de arquitetura, eu tenho plano de referência, onde eu vou criar uma linha para delimitar, então, a construção da igreja. Então, esse aqui vai ser o meu plano de referência, utilizando aqui os limites.
E eu vou voltar lá dentro da planta de piso. E aqui dentro da planta de piso, nós vamos ver exatamente aquelas mesmas linhas que foram criadas na elevação. Por quê? Agora sim, com essa elevação aqui marcada lá na vista de elevação, nós vamos poder criar aqui quais são os limites da vista de topo. Então, eu entro aqui em plano de referência, crio aqui no final, né, no fundo, a linha de referência da parte dos fundos. Vou criar aqui um outro plano. Não fique preocupado aqui com as distâncias, porque nós vamos fazer os ajustes necessários para que essas linhas se encaixem aqui perfeitamente. Bom, criei meus planos aqui. Vou entrar então em DI e vou colocar uma cota neste ponto aqui. Esta parte de trás, eu vou querer que ela fique com 8 metros. Então, digito 8 metros. E essa parte da frente, eu quero que ele fique com 18 metros. Lembrando que eu não tenho uma precisão exata das medidas que foram utilizadas para a criação do projeto. Eu andei procurando, né, alguns artigos onde mostravam as medidas. Encontrei um artigo que demonstra, né, a criação de integrais para realizar as curvas aqui desse projeto. Foi uma análise, né, que eu encontrei nesse artigo, e neste artigo tem sim algumas medidas. Então eu tomei como base para que a gente consiga aqui criar pelo menos uma referência mais ou menos na medida correta, né? Então a gente vai fazer aqui um modelo sem levar em consideração as medidas reais. Então aqui eu vou definir então como 18 metros aqui. Bom, e agora a gente vai voltar lá para a vista de elevação novamente. E agora nós vamos criar aqui linhas intermediárias para a gente conseguir aqui então fazer o nosso projeto. Eu vou colocar uma cota aqui, DI, para colocar uma cota nesse sentido. Eu vou ter que aumentar aqui um pouco, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa linha que a gente criou aqui, plano de referência, né? Vou copiar esse plano de referência aqui com 1 e 5. Então, foi feito aqui o novo plano de referência. Vou fazer mais duas cópias com 3 e 80. Mais uma vez, copiando de novo, 3,80. E agora, eu vou puxar um pouco mais esse plano de referência aqui, para ficar mais afastado, e vou colocar esse plano aqui com 9,30. Não lembro se é exatamente essa dimensão, mas nesse caso desta modelagem, eu vou utilizar aqui o 9,30. Vou copiar novamente. Vou colocar 3,80 e vou finalizar aqui com 1,05 m. Bom, este aqui vai ser a nossa cota final. Eu vou pegar essa cota aqui, puxando ela para cá, e vou deletar esse plano de referência. Assim vai ser mais fácil a gente trabalhar aqui. Bom, eu vou colocar então as nossas cotas aqui referenciadas, né? Clicando aqui no plano de referência. Aqui eu posso vir aqui e editar para adicionar novos pontos. E assim eu vou ter aqui as medidas que vou estar utilizando para criar o projeto. Aqui, no plano de referência, eu vou estar utilizando, então, os nossos níveis aqui. Então, eu vou movimentar, passando ele aqui, mais para cá. E assim, nós vamos ter esse plano aqui como plano de referência da construção. Agora, o próximo passo é definir aqui os nossos planos de trabalho em relação à altura. Lá no projeto, eu tenho aqui uma pequena inclinação feita aqui com o telhado, né? E depois aqui vem os primeiros arcos. E aqui vem um arco maior e aqui um outro arco de 3,80, né? Descendo aqui para o nível 0. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou criar aqui um plano de referência, traçando aqui neste ponto. Esse plano de referência, vou apertar um DI e vou colocar uma cota nele. Este primeiro ponto, ele vai ter 2,45 de altura. Então, foi feito aqui, né, com 2,45 de altura. Vou criar um novo plano de referência, copiando esse plano aqui um pouco aqui para cima. Então, ele foi feito aqui. Vou colocar uma cota nele também. E este plano de referência vai estar com 3,55 de altura. Então, foi feito aqui com 3,55 de altura. Eu vou precisar fazer aqui um novo plano de trabalho para delimitar a nossa curva maior, né, que vai ficar neste ponto aqui.
Bom, eu não estou lembrando da medida, então vou entrar novamente lá no arquivo que eu já fiz. Vou entrar aqui dentro de vista, arquitetura, e aqui dentro eu vou ter a elevação geral, elevação. Então aqui eu posso ver que eu já adicionei um plano de referência aqui, aperto DI para simplesmente observar aqui o tamanho. Então foi 6,85, só para confirmar as medidas que eu já coloquei, 3,55 e aqui 2,45. Então, essa aqui vai ser a nossa medida, né? Lembrando que é isso aqui que a gente está fazendo lá. Primeiro, a gente cria os planos de trabalho e com esses planos de trabalho nós vamos desenhar essas curvas. Vou voltar lá dentro do meu projeto, aqui em terreno, e agora eu vou criar aqui um novo plano de trabalho, colocando aqui para cima, sem fazer medidas mesmo, e agora sim eu coloco a nossa medida, né? Aqui eu vou selecionar o plano, clico na cota, 6,85. E agora, com nossos planos de trabalho criados, nós vamos criar a nossa massa do terreno. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui no canal. Curta se te ajudou ou entendeu alguma informação aí que você não sabia. Então só curta se realmente fez sentido para você. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Bye!